Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, Rian Gomes aqui. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo é muito interessante e muito importante também. É sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. O tema é versículos da Bíblia que as pessoas entendem errado. As pessoas interpretam esse versículo errado. São versículos muito conhecidos, muitos famosos. Está até em tatuagem, estampado em carros. São versículos muito lindos, só que eles são muito mal interpretados. E nós sabemos que quem gosta de deformar a palavra de Deus, quem gosta de trazer interpretações erradas da palavra de Deus é o diabo. Lá em Mateus capítulo 4, a gente vai observar que o diabo ele até sabia a palavra, só que ele queria trazer uma interpretação totalmente equivocada para Jesus, dizendo ali para Jesus se jogar do pináculo do templo, porque está na Bíblia que os anjos darão ordem a teu respeito para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Tá na Bíblia. Só que o Satanás, ele quer que a gente interprete de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Mas hoje, Deus me traz aqui para te esclarecer esse assunto, te esclarecer sobre esses 5 versículos muito conhecidos. Então, fica até o final, vai ser muito edificante para você esse vídeo. Vamos para o primeiro? O primeiro é: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Está lá em Provérbios 8:17, esse versículo, que é muito mal interpretado. As pessoas interpretam esse versículo sem ver o contexto, porque o contexto está nos apontando que é a sabedoria personificada falando com o homem. Se nós formos ler o capítulo 8, no verso 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Aí vai seguindo: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Aí no versículo 17 vai dizer assim: eu amo os que me amam, a sabedoria falando. E os que de madrugada me buscam me acharão. Então, esse versículo não é Deus falando com o homem. É a sabedoria personificada aqui em Provérbios, é o livro da sabedoria de Salomão. A sabedoria falando para quem ama ela. Eu amo os que me amam. A sabedoria ama quem busca ela. E os que de madrugada ou cedo me buscam, me acharão. Só que as pessoas lê aqui esse versículo como se fosse Deus falando, A pessoa até fala assim: Deus ama os que amam Ele, e os que de madrugada buscam, vai achar Deus. Só que não é verdade isso. Aqui é a sabedoria falando com o homem. E esse versículo também ele é incorreto em dizer, se fosse Deus, eu amo os que me amam, porque Deus não ama só quem ama Ele. Deus, Ele ama a todos. Até quem não ama Ele, Deus ama. E também a questão de madrugada me buscar. Não tem um horário certo de buscar Deus. De madrugada Deus vai ouvir, porque a fila é menor. Nada a ver. Isso você está limitando o poder de Deus, que Ele tem um poder sim, Ele tem a autonomia de ouvir a todos, de responder a todos. Ok? Então esse versículo está incorreto. A verdadeira compreensão desse texto é que a sabedoria falando com o homem, a sabedoria falando conosco. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, que é a sabedoria. Vamos lá para o segundo. O segundo é João 14:13. Diz assim, um versículo que as pessoas interpretam errado também: e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Um versículo muito conhecido também, parecido com esse, é lá em Mateus 21:2. Diz: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Observa, meus irmãos, que esse versículo é muito enfático. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então as pessoas leem esse versículo e falam que se elas orar, elas vão receber tudo de Deus, porque Deus falou na palavra dele. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia pelo contexto e ler a Bíblia de uma forma panorâmica, macro. A gente que lê a Bíblia deve entender a Bíblia como um todo. Não somente ler esse versículo, mas ler a Bíblia por inteiro. E se nós formos ler a Bíblia por inteiro, esse versículo ele está incorreto. Esse pensamento de que se eu orar crendo, Deus vai me dar tudo. Porque existe algumas coisas que acabam, que Deus rejeita a oração. Que Deus faz com que Deus não responda a oração quando a gente ora. Primeiro, Deus ele até ouve, mas ele não responde a oração e atende o pedido quando a gente está em pecado. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem divisão entre vós e o nosso Deus. Então o pecado, lembra quando o povo de Israel pecou, Deus falou para eles invadir lá o reino e uma pessoa
pegou coisas do reino que não era para pegar e essa pessoa escondeu lá as riquezas na casa dela, e por causa desse pecado o povo de Israel não ganhou a batalha, porque estava desobedecendo a Deus. Então o pecado, ele faz com que Deus não atende o nosso pedido. Segundo, os maridos também que maltratam as mulheres, faz com que as orações deles não sejam atendidas. Terceira coisa que faz com que Deus até ouça nossa oração, mas não atenda, é não ser da vontade dele. Então, quando a gente pede para a nossa vontade, Deus, ele não atende esse pedido, porque é a nossa vontade, é o nosso querer, mas o querer de Deus é outro. Quarto também motivo que faz com que Deus rejeite o nosso pedido é as motivações erradas. Tiago diz que a gente pede muitas das vezes com motivações erradas, e isso faz com que Deus não atenda o nosso pedido e a nossa oração. Então, esse versículo que eu citei aqui, tudo que pedir crendo recebereis, está incorreto. A gente deve interpretar a Bíblia de uma maneira macro para entender bem esse versículo. Então, não é tudo que você pedir crendo a Deus, Deus ele vai te dar. Também tem um tempo certo de Deus, então entenda isso. Vamos lá para o terceiro. Terceiro é muito conhecido também. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Esse também aqui é muito conhecido, muito falado. Esse versículo, as pessoas falam que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que as pessoas interpretam errado? Falando que a letra aqui é o conhecimento. O conhecimento mata, mas o Espírito vivifica. Só que se a gente for ler o contexto dessa passagem, a gente vai ver que aqui a letra é a antiga aliança, é a lei. A lei mata, a lei só serviu para o homem entender que com as próprias forças dele em cumprir aquilo, ele não consegue, ele não alcança. Então, esse é o contexto dessa passagem, que a letra, a antiga aliança, a lei, ela mata o homem, pois o homem não é possível alcançar a salvação através da lei, mas que o Espírito vivifica, porque nós que somos aqui do Novo Testamento, o Espírito Santo nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Então, esse versículo, as pessoas compreendem muito errado, até elas evitam o conhecimento da palavra de Deus, evitam o conhecimento fora da Bíblia também. As pessoas, há muito tempo atrás, a Assembleia de Deus, principalmente, ela lia esse versículo e interpretava dessa forma, que o conhecimento mata, o conhecimento incha. A palavra de Deus diz, né, que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Certo? Só que a Bíblia também orienta a gente a buscar muito conhecimento bíblico e também buscar o conhecimento de mundo também. A Bíblia nos orienta. E Provérbios é claro. Provérbios diz que é melhor buscar sabedoria do que ter riqueza e prata. Então a Bíblia nos orienta a buscar o conhecimento, principalmente o conhecimento bíblico. A Bíblia nos ordena a ler a Bíblia de dia e de noite para que o nosso caminho seja próspero. Então a Bíblia orienta a gente a buscar o conhecimento. Então as pessoas entendem esse versículo errado. Tem até igrejas sérias, igrejas que tem muitos membros que lê esse versículo para que o povo não conheça muito da Bíblia. Isso está totalmente equivocado. Aqui está falando da antiga aliança da lei, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Beleza? Vamos agora para o quarto. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse também, versículo, ele é muito mal interpretado. Ele está em tatuagem, ele está nas casas, ele está nos carros. Só que as pessoas entendem mal esse versículo. Muitas pessoas entendem esse versículo triunfalista, né? Uma teologia triunfalista, de dizer assim, eu posso todas as coisas, eu posso alcançar, eu posso vencer todas as coisas, porque Cristo me fortalece, porque Cristo, eu sou filho de Deus, e Deus me fortalece, então eu vou alcançar todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que Paulo, aqui no contexto de Filipenses 4:13, ele estava agradecendo os irmãos pela parceria do Evangelho, pelas contribuições, e depois também ele estava falando sobre as dificuldades que ele passava pelo contentamento. Aí ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho, sei ter abundância, mas sei também passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele estava dizendo o que, Paulo? Que ele podia suportar todas as coisas. Ele podia suportar passar por fome, passar pela bonança. Por quê? Porque Cristo fortalecia ele com a presença dele. A presença de Cristo o ajudava a passar por todos esses momentos. Então a verdadeira interpretação é: posso todas as coisas, porque Deus, ele me fortalece na aflição, na tribulação. Então algo que a gente poderia acrescentar nesse versículo é: eu posso suportar todas as coisas, porque Cristo está comigo.
beleza? Vamos agora para o quinto aqui e último, Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na NVI diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Meus irmãos, esse versículo também ele é muito interpretado pelas pessoas. As pessoas lêem esse versículo também como uma teologia triunfalista de que o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, não vai me faltar casa, não vai me faltar riqueza, não vai me faltar comida, mas não é assim. Esse versículo, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, nada me faltará, porque a presença de Deus é suficiente. No original está assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor é o nosso Pai, pode até faltar alimento, pode até faltar algumas coisas, mas a presença de Cristo é suficiente. É isso que o versículo está querendo dizer e esta é a interpretação correta. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Eu vou terminar aqui para não ficar muito longo, já está uns 11 minutos. Que esse vídeo possa edificar a sua vida, que eu possa ter esclarecido aqui esses versículos bíblicos. E se você ficou em dúvida, acompanha lá na Bíblia Sagrada para você ver, ter certeza do que eu falei, se foi correto ou não, interpreta lá na sua casa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. O meu propósito aqui neste canal é te ajudar a viver a sua melhor versão na Terra como filho de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.